Quando a gente pensa em guerra tecnológica, a cabeça vai logo para Estados Unidos e China, né? Disputa por inteligência artificial, chips de última geração. É o cenário de hoje. Mas, e se a gente dissesse que, lá nos anos 80, o país que tirou o sono de executivos do Vale do Silício, que fez a Casa Branca ameaçar uma guerra comercial, foi o Brasil. E tudo por causa de um único computador. Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história do Unitron Mac 512. Nossa fonte principal é a transcrição de um vídeo que detalha, assim, a saga desse computador criado aqui em São Paulo. Um computador que era visualmente idêntico ao Macintosh da Apple, mas com uma diferença fundamental. Ele falava português. E na sua versão mais famosa, era preto. Nossa missão hoje é entender como engenheiros brasileiros conseguiram essa façanha, como isso virou um incidente diplomático gigantesco E como uma briga por tecnologia quase quebrou as exportações de suco de laranja, calçados e até os aviões da Embraer. Ok, para a gente entender por que alguém teria o trabalho de clonar um Mac no Brasil, a gente precisa voltar para meados da década de 80. O país vivia sob a política da reserva de mercado. Isso, que era uma política consolidada pela Lei de Informática de 1984 e era levada muito a sério, né? Muito a sério. A regra era direta. Se uma empresa nacional pudesse fabricar um produto de informática, a importação de um similar estrangeiro simplesmente não podia acontecer. Era barrada. E não era só no papel, certo? De jeito nenhum. A fonte que a gente analisou menciona que a Polícia Federal realmente apreendia computadores nos aeroportos. Era tratado como contrabando mesmo. O resultado disso foi a criação de um verdadeiro universo paralelo tecnológico aqui. Com certeza. Enquanto o mundo usava IBM e Apple, o Brasil tinha suas próprias estrelas, Cobra, CP500. O MSX da Gradiente eram máquinas que, para ser honesto, eram bem caras e quase sempre já chegavam, assim, um pouco defasadas. Eram. Mas existia um orgulho, sabe? A ideia de que eram produtos nossos. E essa política teve um efeito colateral que é fascinante. Sim, porque ao fechar a porta para a importação, ela forçou o surgimento de uma geração de engenheiros de hardware e software incrivelmente criativos. A necessidade era a mãe da invenção. Exatamente. Se não dava para comprar lá fora, o jeito era dar um jeito de fazer aqui. E foi nesse cenário que uma empresa chamada Unitron se tornou tipo a rainha do mercado. E é bom dizer que a Unitron não era uma empresa de fundo de quintal, não. Eles eram a elite. A elite já tinha um sucesso absurdo com o Unitron AP2, que era um clone do Apple II. E o curioso é que muita gente na época considerava a versão brasileira até melhor, mais robusta que a original. Sim, porque era um projeto pensado para o Brasil, para aguentar a nossa rede elétrica instável, calor. Eles já dominavam essa arte da adaptação. Mas aí, em 1984, a Apple lança algo que muda o jogo completamente. O Macintosh, com aquela interface gráfica, mouse, janelas, ícones, era como ver o futuro chegando. E a Unitron percebeu na hora que o produto deles, o clone do Apple II, de repente parecia uma relíquia. O futuro tinha chegado e eles precisavam trazer aquele futuro para o Brasil. Mas como, se não podia importar? A primeira tentativa foi a mais lógica, a diplomática. Isso. Os diretores da Unitron foram até a Califórnia, bateram na porta da Apple e fizeram uma proposta bem direta. A gente quer licenciar a fabricação do Mac no Brasil. Certo, uma joint venture. Parece uma solução ganha-ganha. Pois é. A ideia era: nós produzimos, aí pagamos royalties a vocês e a Apple entra legalmente no nosso mercado. E a Apple... Não categórico. Eles não tinham o menor interesse em dividir o controle do seu produto mais revolucionário com uma empresa brasileira num mercado que eles viam como secundário. Então a Unitron se viu num beco sem saída. Não podia licenciar, não podia importar. E para a maioria das empresas a história acabaria aí. Mas com eles foi o contrário. Foi nesse momento que eles tomaram a decisão que define toda essa história. Exatamente. A decisão foi: se não podemos comprar e não podemos licenciar, nós vamos construir o nosso. Uma audácia difícil de imaginar. E clonar um Mac não era como clonar um PC da IBM, né? Que usava peças mais comuns. Preta. O desafio técnico era gigantesco,
por duas razões. Primeiro, a Apple usava chips customizados, os ASICs, que eles mesmos desenhavam. Não dava para comprar na prateleira. Não dava. E segundo, e mais importante, toda a mágica do Mac, o sistema operacional gráfico, estava gravada numa memória ROM, um chip de memória permanente. Então eles teriam que recriar as peças do zero. E foi o que fizeram. A Unitron montou o que a nossa fonte descreve como uma operação de guerra. Fizeram parcerias com o CTI, o Centro de Tecnologia da Informação do Governo, com a USP, com a Unicamp. E é aí que entra uma das lendas mais incríveis desse processo, a tal da mesa de granito. Sim, a mesa de granito de 10 toneladas. Para conseguir analisar os chips da Apple, precisava de microscópios eletrônicos superpotentes. E qualquer vibração estragava tudo. Qualquer uma. A de um caminhão passando na rua a quilômetros de distância. A solução foi construir essa mesa imensa e suspendê-la com ar comprimido. Uma plataforma de vibração zero. Só assim eles conseguiram fotografar camada por camada o silício dos chips da Apple para recriar a lógica deles. É uma imagem muito poderosa. E eles conseguiram. Desenharam os próprios chips e, na maior ironia possível... Depois de todo esse esforço nacional, eles contrataram uma empresa americana, a National Semiconductor, para fabricar os chips clonados para eles. Exato. Mas ainda faltava a parte mais difícil. O software. Aquele código na memória ROM. Copiar bit por bit seria pirataria. Pura e simples. A solução foi uma manobra de engenharia e jurídica brilhante, conhecida como sala limpa, ou clean room. Peraí, como isso funciona exatamente? Porque parece uma brecha genial na lei. É aí que está a genialidade do método. Eles dividiram o trabalho em duas equipes. A equipe suja... A que podia ver o código original? Isso. Ela analisava o código da Apple e produzia um manual, um documento que descrevia apenas o que o software fazia, sem uma linha de código. Tipo, ao clicar aqui, um menu deve aparecer com estas opções. Exatamente isso. E esse manual ia para a segunda equipe. A equipe limpa. A equipe limpa. Esses programadores nunca tinham visto o código da Apple. Eles pegavam o manual e, com base só nas descrições, escreviam um código completamente novo, do zero. Legalmente, não é uma cópia. É uma obra original que faz a mesma coisa. Fantástico. O resultado foi o Unitron Mac 512, um dos primeiros clones funcionais de Mac do mundo. E ele tinha uma curiosidade. Vinha com 512 KB de memória, o dobro do Mac original da época. Por quê? Porque o código brasileiro feito na sala limpa não era tão otimizado quanto o da Apple. Então precisava de mais memória para rodar. E tinha um outro detalhe, uma pista física que entregava o jogo, né? Sim. O Mac original tinha um mecanismo motorizado para ejetar o disquete, um toque de elegância. A Unitron não conseguiu replicar isso perfeitamente. E qual foi a solução brasileira? A famosa gambiarra. Um botão. Simples assim. O Unitron Mac 512 tinha um botão físico de ejeção na frente, algo que o original não tinha. Era a marca registrada do clone. Com um gabinete quase idêntico, muitas vezes preto, ele foi apresentado nas feiras de informática e causou um alvoroço. Claro, a notícia voou. A Apple ficou sabendo, comprou algumas unidades, levou para os Estados Unidos e fez sua própria engenharia reversa no clone brasileiro. E o relatório deles foi devastador. Foi. Alegaram ter encontrado trechos do código da ROM da Unitron que eram idênticos ao código deles, acusando a sala limpa de não ter sido tão limpa assim. E a Unitron se defendeu como? A defesa foi que aquelas eram unidades de teste, protótipos, que a versão final que iria para as lojas seria 100% legal, com todos os componentes recriados por eles. Só que a essa altura, a discussão técnica já não importava mais, né? Não importava. A Apple não foi para uma corte brasileira brigar por patente. Eles foram muito, muito mais alto. O caso caiu nas mãos de Jean-Louis Gasset, um executivo poderoso da Apple. Exato. E ele viu o clone brasileiro não como um caso isolado, mas como uma ameaça existencial. O raciocínio dele era, se o Brasil conseguir fazer isso e se safar, quem vai ser o próximo? Taiwan? Coreia? A propriedade intelectual da Apple no mundo todo estaria em risco. E o lobby deles em Washington era, e ainda é, extremamente poderoso. E eles encontraram um ouvinte muito atento na Casa Branca.
o presidente Ronald Reagan, que já estava insatisfeito com o protecionismo brasileiro. O caso Unitron foi a gota d'água. Foi então que os Estados Unidos ameaçaram invocar a seção 301 da Lei de Comércio deles. E a lista de retaliações foi cirúrgica. Totalmente. Eles não miraram na nossa indústria de computadores que não exportava nada. Eles miraram onde realmente doía. No coração da pauta de exportação brasileira. Exatamente. A ameaça era aplicar tarifas de 100% sobre 3 produtos. Primeiro, suco de laranja. O que atingiria em cheio o agronegócio de São Paulo. Um golpe brutal. Brutal. Segundo, calçados. Tarifas de 100% sobre sapatos, o que quebraria a indústria do Rio Grande do Sul. E por último, a joia da coroa. Os aviões da Embraer. Nossa! Naquela época, a Embraer estava em negociações avançadíssimas para vender o avião Brasília e o Tucano para a Força Aérea Americana. Eram contratos bilionários. Uma sanção dessas não só mataria os acordos, como mancharia a reputação da empresa para sempre. E o governo do presidente José Sarney ficou completamente encurralado. A pressão criou uma divisão profunda dentro do governo. De um lado, os nacionalistas. Sim, ligados à Secretaria de Informática, a SEI. O argumento era de soberania. Não podemos ceder. A engenharia é nossa, o computador é legal dentro da nossa lei. E do outro lado, os pragmáticos. Diplomatas do Itamaraty, economistas do Ministério da Fazenda que olhavam os números e viam o desastre. O alerta era claro. Se os Estados Unidos aplicarem as sanções, o Brasil quebra. A decisão final foi parar no CONIN, o Conselho Nacional de Informática, no final de 1987. E a votação foi um drama. Dá para imaginar a tensão na sala, né? De um lado, representantes da sociedade civil, da indústria, votando em massa a favor da Unitron. Defendendo o sonho da autonomia tecnológica. E do outro, os ministros do governo pressionados por Sarney para evitar a crise. Era o sonho contra a realidade nua e crua das planilhas. E o placar final? 8-7. Por um único voto, o governo brasileiro decidiu matar o projeto. Os ministros votaram em bloco contra a Unitron. E a grande ironia, como a fonte aponta, é que o fator decisivo foi o medo de perder as vendas da Embraer. Em essência, o Brasil trocou o futuro incerto de sua indústria de computadores pelo presente garantido de sua indústria de aviação. Para selar o caixão, o Congresso aprovou às pressas a Lei de Software, que na prática inviabilizava o projeto. História agridoce. Por um lado, é a prova de uma competência técnica, sim, absurda que o Brasil desenvolveu. Sem dúvida. Fazia a engenharia reversa de um Mac nos anos 80, com os recursos da época. É um feito de genialidade. Mas, por outro lado, a história expõe a fragilidade de tentar ser uma ilha tecnológica no mundo que já estava se globalizando. E isso levanta uma questão importante sobre o legado de toda essa era, que é debatida até hoje. Quais são os dois lados dessa moeda? Basicamente, existem 2 grandes argumentos. O primeiro diz que a reserva de mercado foi um desastre completo, que nos atrasou tecnologicamente, forçando o país a usar equipamentos caros e ultrapassados. Certo. O outro argumento é que se empresas como a Unitron tivessem sido protegidas por mais tempo, talvez hoje o Brasil tivesse uma gigante de tecnologia própria, uma Samsung ou uma Huawei brasileira, em vez de sermos como somos hoje, majoritariamente consumidores. Uma questão que não tem resposta fácil e nos deixa com um pensamento final. Pensando no cenário de hoje, com os debates sobre soberania digital, a guerra pelos chips, o desenvolvimento de IA, que lições a história da Unitron oferece sobre o equilíbrio entre proteger a indústria nacional e se integrar ao mundo? Ainda é possível trilhar um caminho tecnológico independente ou a interdependência global, com todas as suas pressões e riscos, se tornou a única via realista para o futuro?